Hoje uma convidada super especial. Hoje a nossa aula é com uma convidada internacional e um tema super importante, mega atual e super importante não só no momento em que nós estamos vivendo, mas em todos os outros momentos também. Nós vamos conversar sobre o que precisamos saber sobre a saúde mental das mulheres. Professora doutora Elisa Brietsky, ela é médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela fez residência em ginecologia, obstetrícia e psiquiatria. Ela é mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui pós-doutorados. Presta atenção no plural, gente. Pós-doutorados na Unifesp e no University Health Network, University of Toronto, por seus trabalhos. Em 2015, ela recebeu o prêmio L'Oréal para mulheres na ciência. Hoje, ela mora no Canadá, onde ela trabalha como professora titular na Queen's University em Kingston. Ela é pesquisadora, a linha de pesquisa dela é o transtorno de humor, ela é palestrante, consultora e ela é mãe orgulhosa de 2 brasileirinhos sapecas. Então agora eu vou chamar a professora Elisa Brietsky. Eu tenho que perguntar, Elisa, como anda a saúde mental das mulheres atualmente? Como que você está vendo? Como você percebe? Também aqui nesse período que eu chamo de loucademia. Eu não chamo de pandemia, tá? Eu chamo de loucademia. Como que nós estamos? Eu acho que talvez a gente pudesse, assim, até para facilitar a nossa conversa, né? Dividir nesses momentos pré-pandemia e o momento pós-pandemia. Porque a impressão que eu tenho é de que esse momento da pandemia ele vai ter um efeito geracional, né? É uma coisa que a gente nunca vai esquecer disso. Os nossos filhos, que são crianças, nunca vão esquecer disso. É uma coisa que eles vão levar para sempre. Eu não sei se o pessoal que está assistindo tem essa mesma experiência. Eu tenho dos meus filhos, é uma menina de 7 anos, e ela põe máscaras agora nas bonecas, nos bichinhos de pelúcia. Dá para a gente ter uma noção de que isso vai ter um impacto que a gente talvez hoje ainda nem consiga mensurar sobre essa geração. Então, eu acho que talvez dê para a gente dividir um pouco, assim, até para ficar mais fácil nesses momentos aí pré e pós pandemia, né? Se a gente olhar para o momento, digamos, normal, né? Quando a gente fala voltar à vida normal, de forma geral, tanto os dados que a gente tem de epidemiológicos, quanto o que a gente vê em consultório, eu costumo dizer que a saúde mental da mulher tem 4 grandes vilões aí, né? O primeiro vilão, sem dúvida, do ponto de vista de frequência na população, é a ansiedade. Os transtornos de ansiedade são os transtornos mentais mais comuns e eles afetam as mulheres com muito mais frequência do que os homens, especialmente o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, aquela preocupação excessiva, vai vencer a conta, aí eu vou lá e pago a conta, né? 10 dias antes de vencer, mas aí tem a lição de casa do filho, e aí eu fico, tem que fazer lição de casa, tem que ir no supermercado, chega de noite, fico pensando no que tem que fazer para o trabalho, não consegue dormir, né? Sempre tenso, sempre preocupada. Isso, sem dúvida, é o mais comum. O segundo vilão, né, da saúde mental das mulheres é a depressão. A depressão ela é 2 a 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens. E aí, dependendo do que o pessoal for comentando aqui, a gente pode discutir um pouco por quê, né, que a depressão ela é uma doença tão mais comum em mulheres. E a gente sabe que nas mulheres ainda tem períodos especialmente vulneráveis. Então, por exemplo, o período de pós-parto é um período que a mulher está especialmente vulnerável para a depressão. O período de menopausa também. Então, existe
um impacto dos hormônios sobre o nosso humor que é inegável e que fica muito claro nesses dois momentos aí de grande flutuação hormonal. Mas a depressão é um grande problema de saúde pública. A gente tem hoje já dados nos dizendo que algo em torno de 18% da população vai apresentar um episódio de depressão. Pelo menos uma vez na sua vida é muito, né? É muito. É impossível que a gente não conheça alguém que tenha depressão ou que não tenha alguém na nossa família com depressão ou que a gente mesmo já não tenha passado por algum episódio depressivo. E a depressão é uma causa significativa de dificuldades das mães cuidarem dos filhos. Então, a depressão, às vezes, a gente acha que ele é um problema só para a pessoa, mas não é, né? A depressão, quando tens uma mãe deprimida, é mais difícil aquela mãe acompanhar o filho na escola, é mais difícil aquela mãe dar uma resposta emocional. A criança chega, olha, mãe, o meu desenho, né? E às vezes uma mãe deprimida, ela mal consegue se mexer, né? Ou A mal maternagem fica difícil, né? fica A difícil. maternagem fica difícil. Então, quando a gente vai para saúde mental da mulher, e aí depressão é onde isso é mais estudado, né? Do ponto de vista de impacto nos filhos, mas é um problema social, não é só um problema da mulher que está doente, ou não é só um problema dos profissionais de saúde que precisam se preparar para tratar aquela mulher. Nós estamos falando de uma coisa que vai ter um impacto na sociedade como um todo, né? O terceiro grande vilão da saúde mental da mulher são as questões relacionadas a abuso de substância e a comportamentos compulsivos. Então, a gente está falando de situações como, por exemplo, abuso de álcool, que é uma coisa que a gente tende a ver mais facilmente ou até a identificar como um problema masculino, mas na verdade não, né? O abuso de álcool, ele é relativamente frequente nas mulheres e até superestimado. Os médicos, os psicólogos, eles tendem a perguntar pouco para as mulheres quanto elas bebem. Então, questões como abuso de álcool, abuso de drogas, cigarro, outros comportamentos compulsivos, como comer compulsivamente, compras compulsivas, jogo, uso compulsivo de internet, isso também é uma coisa que já é pré-pandemia, isso já é uma questão. E o que eu digo que é o quarto vilão da saúde mental da mulher são as questões relacionadas à autoimagem e a relação com comida, exercício, né? Esses comportamentos que têm a ver com como a gente vê o nosso corpo e qual é o valor que o nosso peso, a forma do corpo e a estética tem na nossa vida. Então, a gente entra num grupo de transtornos mentais, que são os transtornos alimentares, que não é que eles não aconteçam em homens, mas eles são extremamente raros em homens. Então, quando a gente fala, por exemplo, da anorexia nervosa, que é aquele transtorno em que a pessoa pode estar magérrima, mas ela se enxerga gorda, e ela está sempre querendo perder peso, mesmo quando ela se coloca em risco de morte até. Se a gente pegar de cada 10%, cada 10 casos de anorexia nervosa, 9 acontecem em mulheres, especialmente mulheres mais jovens, né? E um vai acontecer em homem. Então, ela é 9 vezes mais comum em mulheres que homem. É quase que exclusivamente um transtorno de mulheres. E muito influenciado por esses fatores, por como a sociedade vê, né, a nossa forma de aparentar no mundo e qual é o valor que isso tem para nós como mulheres, né? E qual é o nível de pressão que a gente está exposta para, de certa forma, se conformar a uma aparência que é, digamos, né, requisitada que nós tenhamos. idealizada, né? É uma idealização que você não alcança nunca, porque até aquela revista que os posts são tudo com filtros, são tudo com os retoques, então você não alcança nunca mesmo. É uma idealização.
Eu vou te dizer até assim, ó, como alguém que está no consultório, assim, né, vendo isso, é muito difícil a gente ter. Claro que eu atendo uma população que é uma população que vem com alguma queixa, né, de sofrimento Sim. emocional, diferente de uma população da rua. Mas para a gente que está nessa área de saúde mental, é extremamente raro a gente encontrar uma mulher que se sinta totalmente satisfeita com o seu corpo. Com o corpo. Então, aquelas perguntas assim, ah, se tu tivesse um cirurgião plástico disposto a fazer uma plástica de graça. Raríssimas mulheres vão dizer Aqui. é. Tu vai encontrar gente que vai te dizer que quer ser lipoaspirar do queixo ao, né, ao tornozelo. E por aí vai. E a gente vê pessoas assim que se submetem a uma série de procedimentos às vezes no nível até de causar uma violência, né? De gastar um dinheiro que a pessoa não tem, Não né? tem. Violência contra o seu corpo, porque se não estão extremamente infelizes por não, né, terem o rosto, o cabelo, o peso que se imagina que deva ser, né? O ideal. Então, isso é uma coisa que nos rouba, assim, sabe? Muito da nossa Pá. né? Das coisas boas, às vezes, que a mulher tem dentro de si, porque ela tá lá preocupada que, eu vou botar essa calça aí, né? O bumbum vai ficar assim, ou vai ficar assado, a barriga tá aqui, ou tá assado, né? Então, é uma das... Eu costumo dizer que esses quatro, né? A ansiedade, a depressão, o abuso de substâncias e as questões relacionadas à alimentação e autoimagem são, assim, os grandes vilões, assim, né? Do bem-estar e da saúde das mulheres. E aí, claro, quando vem uma crise como essa pandemia, ela sacode a saúde mental e o bem-estar de todo mundo, né? Sim. Quase impossível tu ter alguém dizendo, eu tô super feliz na pandemia. Não, eu costumo até, desculpa, Elisa, eu costumo até dizer assim: se você não está confuso, irritado, com medo, frustrado, você está mal informado, você não entendeu o momento. Tipo, você não entendeu o contexto. Não. Então, você sentir um pouquinho disso só significa que você está entendendo o que está acontecendo. Né? E aí, o que a gente vê, né? E os estudos começam a mostrar isso, porque agora a gente está começando a ver os primeiros estudos, principalmente estudos feitos na China, que foi onde a pandemia começou, depois estudos da Espanha e da Itália, e depois dos Estados Unidos, nos mostrando um pouco de qual foi o impacto da pandemia em termos de saúde mental, né? E especificamente por diferentes grupos de pessoas, qual foi esse impacto. Então, a gente já sabe, né, que aquele grupo que já era vulnerável antes, que já tinha depressão, que já tinha ansiedade, que precisava de medicação, né, ou que já estava numa situação de estresse, aquele grupo está tendo mais dificuldade, porque muitos dos atendimentos, eles não são face a face mais, eles são atendimentos remotos, que funcionam, mas para algumas pessoas eles não funcionam tão bem. Então, existe uma fragilidade geral do sistema de saúde para dar conta de quem já tinha algum problema. E para quem até o momento não tinha um problema maior, né, ou tinha algum sofrimento manejável, a gente começa a ver um aumento das taxas de depressão, de ansiedade, um aumento do consumo de substâncias, especialmente de álcool, um ganho de peso, uma má alimentação geral, né? Sim. Alguns países têm a crença, isso principalmente estudos nos Estados Unidos nos mostram. No Brasil a gente tem menos estudos, né, sobre o Covid ainda, porque o Covid chegou depois. Mas os estudos americanos já mostram que existe uma parcela da população que começou a acreditar que Covid disseminava por comida crua. Então ficava com medo, né? Eu não consigo esterilizar um tomate, né? Ou botar álcool gel no tomate. Então ia lá e tinha essa percepção de que a comida que estava enlatada, por exemplo, ela era uma comida Era melhor. pura. Então a gente já tem estudos nos Estados Unidos mostrando uma mudança para hábitos alimentares menos saudáveis durante a pandemia. Mais delivery, que é mais gordura, mais caloria, né? Mais inatividade física, perda de massa magra, um desarranjo no sono também. A gente já tem estudos mostrando isso. E sono é um fator
primordial para a saúde Saúde mental. mental. A gente precisa manter o sono adequado. Então, a gente já tem alguns estudos mostrando essa mudança, né? E já começamos a ver estudos, especialmente nos Estados Unidos, falando sobre um aumento dos pensamentos de suicídio na população, que podem não ter diretamente a ver com o vírus, mas que a gente sabe, por outros estudos anteriores, que cada vez que a gente tem uma crise econômica, a gente tem um aumento nas taxas de suicídio. Então, essa é uma crise para a qual profissionais de saúde mental e a sociedade como um todo vai ter que se preparar, né? Porque a gente vai começar a ver um aumento de casos mais graves e a gente vai começar a ver um aumento de uma certa desesperança, assim, nas pessoas, né? E quando a gente fala das mulheres, a gente entra naquelas questões de que os filhos ficaram em casa meses e meses, né? Na maioria dos casos, a mãe foi responsável pelo homeschooling, né? Pelo estão em casa. Eu tenho que confessar que nunca valorizei tantos professores na minha vida quanto durante essa pandemia. Sempre valorizei porque meus pais são ambos professores, mas essa pandemia eu acho que se teve uma coisa que ensinou uma lição aí para muito pai e mãe. Sim. Como o professor é importante, né? E como a escola é importante para manter não só a criança aprendendo, mas para manter a saúde mental da criança também. A relação, e aí como que você percebe que o relacionamento interpessoal, o apoio, a amizade é importante para a saúde mental? Tipo assim, parece que a gente já sabia, mas num nível assim, teórico, você sabe. Só que daí quando você vivencia essa situação, que tudo isso é retirado, parece que agora você sabe mesmo. Tipo, agora eu sei mais. Isso é uma coisa curiosa, né, Miriam? Eu acho que assim, essa pandemia ela tornou muitas coisas que eram conhecidas, ela explicitou. Sim. Então, Sim. ela explicitou, por exemplo, que se não a mulher que está em casa, se ela é responsável por cozinhar, lavar, passar, trabalhar, cuidar do filho, sabe? E o marido às vezes não está ali também de coadjuvante na situação, E não vai trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. trabalhar, né? E trabalhar, não vai funcionar. Então ela forçou algumas verdades e meio inconvenientes, sabe? Elas vieram à tona no meio dessa situação. Do mesmo jeito, né, que eu acho que veio à tona essa questão da relação das famílias com a escola e do papel dos professores, que também é um papel nem sempre muito bem compreendido, forçou uma reavaliação de valores. Então, eu vejo gente, por exemplo, dizendo que costumava comprar mais porcaria, né? Ia lá no shopping, comprava uns bombonzinhos, não sei o quê, umas porcariazinhas. Agora que a gente está numa situação de insegurança econômica, a gente não sabe o que vai acontecer, e a gente está basicamente trancado em casa, né? As pessoas estão comprando menos, e muita gente se deu conta que não precisava aquilo, né? Então, muitas relações, assim, eu percebo isso, estão sendo reavaliadas, sabe? Muitos contatos estão sendo selecionados, que contatos a gente quer manter, que pessoas nos fazem bem e a gente quer estreitar laços e que pessoas não nos fazem bem. E dá graças a Deus que veio uma pandemia, porque a gente não precisa, às vezes, estar tão próximo. Eu acho que tem muita coisa, muitas lições, assim, sabe? Dessa crise que eu acho que a gente pode levar como oportunidade de crescimento também. Sim, ou aprende, né? Tipo, aprende ou aprende. E em termos assim de saúde mental, quais os sinais assim que a gente precisa estar em alerta? Quando que do tipo assim, nossa, opa, sinal amarelo aqui antes que seja o vermelho? Que sinais que a gente precisa estar em alerta em termos de saúde mental? De forma geral, tá? O que a gente usa, o que os médicos, os profissionais de saúde usam para detectar que tem alguma coisa fora do, do esperado, é quando a pessoa começa a nos reportar ou a nos dizer que ela está sofrendo, ela está em sofrimento emocional ou mental, ou que o comportamento dela está causando algum sofrimento para ela,
ou quando a gente percebe que há um prejuízo na vida dela. Então, por exemplo, a gente considera que usar álcool, consumir álcool, é uma coisa que faz parte da vida de boa parte da população, né? Mas, assim, se uma pessoa começa a faltar ao trabalho porque ela está intoxicada, ou se começa a ter uma queda de rendimento no trabalho porque ela está de ressaca, com uma ressaca muito intensa, então a gente entra naquela situação em que está tendo um prejuízo para ela. E essa é uma situação que merece atenção, né? Então, as situações de sofrimento ou prejuízo, elas merecem atenção. Por que isso é importante, Miriam? Porque eu acho que, assim, uma das coisas que trabalhar, né, nessa área de saúde mental nos dá é uma ideia de que as pessoas não tem certo, um errado, em termos de estilo de vida, em termos de como, né, levar a sua vida. As pessoas fazem escolhas e elas têm estilos de vida muito diferentes e elas têm valores muito diferentes e elas têm carreiras, né, muito diferentes, e tudo isso é normal, sabe? A gente tende a ser muito cuidadoso com o que a gente classifica com, opa, tem alguma coisa aqui que não tá legal. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer, quando a gente bota um nome nas coisas, quando a gente diz isso é depressão ou isso é ansiedade, a gente não tá botando um rótulo na pessoa. A gente está botando um rótulo num conjunto de sintomas que vai nos ajudar a botar um CID num atestado e talvez afastar aquela pessoa uma semana ou 2 semanas para ficar em casa e se tratar, né? O que vai nos ajudar a conseguir que um plano de saúde pague uma psicoterapia ou que a gente possa usar uma medicação que aquela pessoa precisa. Mas muita gente não vai no psiquiatra, ou não vai no psicólogo, ou não vai no médico, porque tem medo de receber, entre aspas, um rótulo, né? Tu tá com depressão, ou tu tá com esquizofrenia, ou tu tá com... tu é alcoólatra. As pessoas têm muito medo disso. E isso tem que ficar muito claro, assim, esse rótulo é uma coisa que os médicos e os psicólogos e outros profissionais usam como uma língua franca ali, como um esperanto né, das linguagens, mas aquilo é só um nome que a gente dá para um conjunto de sintomas. A pessoa não é aquilo ali, Não sabe? resolve, sim, não é aquilo. Aquilo não é. Eu percebo que está melhorando. Eu sou psicóloga há 19 anos. Eu percebo, nesses meus 19 anos, eu percebo que já foi pior. Esse estigma, né? Já foi pior. Estamos melhorando, mas temos muito que caminhar ainda. Temos muito, né? Assim, eu não sei se tu tem essa percepção. Acho que parte da resistência vem do estigma. Sim. Parte da resistência eu vejo também, às vezes, vem de coisas muito prosaicas, sabe? Às vezes a gente ouve assim, de pessoas, olha, Elisa, eu não consigo ir na tua consulta todo mês porque eu não tenho com quem deixar as crianças, sabe? Ou coisas do tipo, eu não tenho nenhuma psicóloga na minha cidade, eu não tenho nenhum psicólogo na minha cidade, ou o único psiquiatra é muito longe. A gente, né, o Brasil é um país imenso, não tem psiquiatra em todo o município do Brasil, né? Então, eu acho que parte do desafio é a gente ter estratégia para facilitar a logística, sabe? Uhum. Para ter o estigma, mas para facilitar um pouco a logística dos tratamentos também. Sim, facilitar. A gente está falando de saúde mental, depressão. Depressão, é tudo a mesma coisa? Tipo, ou existem diferenças? Depressão tem características que estão sempre lá, né? Por definição, e tem algumas características que variam de pessoa para pessoa, ou que variam dentro da mesma pessoa. Então, a gente diz que tem dois sintomas nucleares de depressão, que são aqueles sintomas, digamos, que quase todo mundo tem, pelo menos um deles. O primeiro deles é o humor deprimido, que é aquela situação em que a pessoa se sente triste ou deprimida ou para baixo, mas não quando acontece alguma coisa, né? Ou quando a gente vai lá ver um filme da Meryl Streep lá, Os Pontos de Madison, chora, chora, chora e sai. Isso não é depressão, tá? Não. É uma... Esse filme é bom e Não, você conseguiu apreciar a arte. eu vou chorar agora.
É, isso é normal. O humor que dança conforme a música, ele é normal. É normal tu te sentir triste se alguém morreu ou se tu recebeu uma notícia triste. Totalmente normal. O humor deprimido da depressão é diferente, porque ele é persistente, ele começa a não ser reativo. Acontece uma coisa, o humor não reage, né? Eu faço uma piada, nós estamos aqui conversando, eu faço uma piada, tu ri. Isso é um humor normal, né? Isso é o jeito normal da gente se relacionar. A pessoa, quando tá com depressão, às vezes ela não tem essa reação. Tu dá uma notícia boa para ela, ela não Não esboça, reage. não reage. E ele é pervasivo, ele tá lá o tempo inteiro e ele é difícil de mudar. Então, esse é uma das características da depressão. Segunda característica é um nome meio feio, mas é um nome que está na moda, na área aí da pesquisa, que se chama anedonia. Anedonia é a dificuldade de sentir prazer ou satisfação nas coisas que o indivíduo gosta, tá? Nas coisas que a pessoa tem prazer. Então, comum a gente ver pessoas com depressão. A pessoa sempre gostou de ir na igreja, ou sempre gostou de jogar vôlei, ou sempre adorou aquele curso que ela está fazendo, e aí, de repente, ela começa a perder o interesse, ela não tem mais vontade. No começo ela vai, e aí quando ela vai até é bom, depois ela vai e não é mais bom, né? Então, esse grupo de sintomas é um dos sintomas, assim, também que a gente chama nucleares da depressão. O humor deprimido e a anedonia. Em anedonia. E os outros sintomas são sintomas que podem estar presentes ou não. Então, alterações de sono, ou dormir demais ou dormir de menos, alterações de apetite, ou comer demais ou comer de menos, irritabilidade, extremamente comum, especialmente quando a gente fala de depressão em adolescente. Mas idoso também pode ter, mulheres também a gente vê muito, uma coisa mais de intolerância, impaciência, irritabilidade. Pensamentos negativos, então a pessoa começa a ficar meio pessimista, achar que as coisas não vão dar certo, ninguém pode me ajudar, né? Ou fica remoendo coisa pequena que aconteceu lá em 1900 e bolinha, né? Ficar com aquilo na cabeça. E em casos mais graves, isso pode evoluir para um pensamento de que a vida não tem mais valor, ou de que a pessoa é inútil, pensamentos de que meus filhos estariam melhor se não estivesse por aqui, ou que bom que viesse uma doença e me levasse, até que isso pode realmente evoluir para pensamentos de suicídio. Então, a gente pesquisa, é uma coisa muito séria, tá, Miriam? Acho que isso é uma coisa, tu tem um alcance enorme, e eu acho que é muito importante tu trazer esse tema, porque ele é um tema muito sério, né? Eu acho que é importante, assim, de forma geral, todo mundo saber que depressão é uma doença, né? Não é, porque às vezes a gente ouve coisas do tipo, porque o fulaninha não se ajuda, ela tem depressão, ela também não se ajuda, né? A fulaninha não se ajuda porque ela não consegue se ajudar. Não consegue. Porque às vezes o nível de é tão baixo que a pessoa não tem energia para tomar um remédio, às vezes, sabe? Precisa de suporte para coisas, às vezes, muito simples. Para ir na consulta, para acompanhar, para do tipo, ela precisa marcar a consulta. Eu falo, não, muitas vezes é você que marca, você que leva, né? Por não ter mesmo essa energia. Eu acho importante também, assim, que às vezes o pessoal pergunta, mas não é que não está acontecendo comigo, mas está acontecendo com a minha esposa, ou está acontecendo com a minha mãe, ou está acontecendo com a minha irmã, né? Como é que eu faço? Eu digo para ela, vamos no médico, ela não quer ir. Como é que eu faço, tá? Então, eu também sempre recomendo, existe em São Paulo, mas que atua no Brasil inteiro, uma organização de voluntários chamada Abrata, que é a Associação Brasileira de Amigos, Familiares e Portadores de Transtornos Afetivos, de pessoas com depressão e transtorno bipolar. A Abrata mantém um site, ela mantém seminários, ela mantém grupos de ajuda mútua para portadores de depressão e para suas famílias. A associação é um preço simbólico e quase todas as atividades são gratuitas, tocadas por voluntários, por pessoas que também têm esse tipo de problema ou que tem alguém na sua família com esse tipo de problema. E eu recomendo que todo mundo dê aí uma gulgada aí na Brata, porque é um trabalho muito legal que vale a pena conhecer. Vale mesmo. Vale mesmo, gente. Algumas empresas aderiram ao homework e manterão essa modalidade. Essas mudanças podem desencadear algum tipo de transtorno? Acho que toda mudança ela vai depender
de qual é a situação que a gente tem em casa, né? Então, por exemplo, partindo do ponto de vista da mulher, né? Pode ser interessante você ficar em casa lá fazendo o home office, né? Não ter que encarar trânsito, não perder tempo, não gastar no almoço. Pode ser interessante. Mas, por outro lado, a gente tem situações. Eu morei em São Paulo quase 15 anos, né? São Paulo é uma cidade em que muita gente mora em apartamentos minúsculos, muito pequenos, porque é uma cidade cara de você viver, né? E às vezes você mora num apartamento pequeno com uma família. Você não tem um quarto só para você com o seu computador e no quarto do lado está uma outra pessoa com outro computador, cada uma com uma impressora, né? E um fax. Então, essas condições ideais, elas algumas vezes existem, algumas vezes elas não existem. Então, toda situação ela acaba tendo vantagens e desvantagens, né? A gente acaba tendo pessoas muito estressadas e dizendo: eu adoraria pegar um ônibus, botar a bolsa aqui, tirar colo e ir trabalhar, né? Todo dia encontrar minhas amigas e tomar o cafezinho e voltar para a velha rotina, porque nem sempre o home office ele é uma solução para todo mundo, sabe? A gente entra de novo nisso que eu te falo, assim, de as coisas, as mudanças com a pandemia que vão ser permanentes, vão ser incorporáveis. Por um lado, tu pensa que coisa boa poder consultar com uma psicóloga que está, às vezes, no outro país, né? Online, porque hoje em dia isso virou o padrão, Sim. chegou, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente está sendo deslocada para uma situação que a gente... E depressão, né, como você até mesmo disse, é mais comum em mulheres do que em homens. Qual que é a razão de nós, mulheres, termos esse pezinho a mais aí na depressão? Então, tem muita discussão assim sobre isso, né? Primeiro, tem um fator inegável que é a influência de hormônio, né? Eu acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo aí vão dizer que notam alguma flutuação no seu humor ou no seu estado emocional com o ciclo menstrual. Ou que quando estava grávida se sentiu de um jeito, ou que quando ganhou um bebê se sentiu de outro jeito. Então, tem inegavelmente tem o papel aí dos hormônios, tá? O que a gente sabe sobre o papel dos hormônios na depressão? Tem um hormônio especificamente chamado estrogênio, que é um hormônio que acontece na primeira fase do nosso ciclo, que tem um efeito antidepressivo, um hormônio produzido pelo ovário. Quando a gente entra na menopausa ou quando a gente está grávida, esse hormônio ele reduz bastante. Especialmente no período pós-parto, também ele vai lá no chão, quase nada de estrogênio. Então, isso poderia, em algumas mulheres cujo cérebro é mais sensível a essas flutuações hormonais, predispor para a pessoa ter depressão. Existem outros fatores, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente sabe é que experiências de maus tratos na infância, especialmente abuso sexual na infância, é fortemente relacionado a risco de depressão na vida adulta. E experiências de abuso sexual, elas são mais frequentemente relatadas por mulheres do que por homens, tá? O quanto isso realmente tem essa diferença toda que a gente vê nos estudos ainda é uma dúvida. Será que os homens não falam? Ou falam menos que as mulheres mais? Mas, de forma geral, se considera que as mulheres são mais vulneráveis a esse tipo específico de abuso que é fortemente relacionado à depressão. E a gente tem uma outra série de fatores que estão ligados a fatores, né, do ambiente social, econômico, religioso, político, que acabam contribuindo aí para que a gente tenha essa vulnerabilidade maior na mulher. Tá, entendi. Elisa, você pode explicar um pouquinho para a gente sobre os biomarcadores? O que os profissionais precisam saber sobre os biomarcadores? Eu acho que isso é uma coisa que a gente entra um pouco no que a gente conversou ali no começo dessa live, né, Miriam? Que muitas vezes o que a gente faz na universidade é difícil chegar, né, para as pessoas.
e muitas vezes o que está sendo pesquisado nos laboratórios e tal é de interesse de um determinado grupo de pesquisadores, mas nem sempre é o que as pessoas estão realmente precisando lá na frente. Por isso que essas conversas elas são tão importantes, né? Uma das coisas que a gente vem tentando estudar e tentando investigar são novas maneiras de se fazer o diagnóstico de depressão, tá? Porque uma das coisas que sempre, quando a gente dá esse diagnóstico, a pessoa me pergunta é assim, Elisa, mas como é que tu sabes que eu tenho depressão? E que isso que eu tenho não é outra coisa, né? É só baseado no que eu te disse. Então, ao contrário de outras doenças, né, na medicina, a gente não tem um exame de sangue, um raio-x, uma ressonância da cabeça, que vai nos dizer é isso ou não é isso. Isso que a gente chama de biomarcadores, que seriam substâncias no sangue que a gente poderia usar para facilitar o diagnóstico. Então, seria uma coisa tipo um colesterol. Né? Do mesmo jeito que eu vou lá e doso colesterol, eu digo, essa pessoa tem risco de infarto, a gente vem tentando identificar um conjunto de substâncias que possa nos ajudar em termos de predizer risco. Até o momento, tudo isso é pesquisa. Tá? Até o momento, a gente não tem nenhum marcador que a gente possa dizer, olha, vai lá e faz esse exame de sangue. De vez em quando, a gente ouve na mídia, fulaninho, um caso agora que me vem à cabeça recente, né? O Boechat, antes de falecer, o Boechat teve um mérito imenso de abrir o diagnóstico dele, dizer que ele teve depressão. E lá pela Santos ele diz que ele fez um exame de sangue para ver qual remédio era o melhor para ele. Isso tudo é experimental, né? Porque às vezes a pessoa fica, pô, por que meu médico não pediu? São coisas que são experimentais, que estão entrando aí, que talvez em algum momento vão se tornar mais corriqueiras, mas até o momento, ainda um bom profissional de saúde não precisa ser necessariamente um psiquiatra, pode ser um médico, um ginecologista, um cardiologista, né? Depressão é uma coisa tão comum que não tem psiquiatra no mundo para tratar todos os casos de depressão, né? Eles precisam ser tratados por outros médicos também, se for o caso de tratar com medicação. E os psicólogos, terapeutas ocupacionais, as pessoas que estão aí atentas à área de saúde mental, ainda é o melhor jeito de fazer o diagnóstico, de ter um plano terapêutico, sabe? É melhor que qualquer exame que a gente tem até hoje. Isso, acho que em algum momento vai acontecer. A gente vai ter um recurso auxiliar para o médico. Mas até o momento é o profissional e o paciente e um familiar, que às vezes a gente precisa ter uma informação colateral, familiar, ou alguma informação mais objetiva. E o que nós podemos fazer para contribuir para a saúde mental de nós mulheres ou das mulheres que nos cercam, das nossas pacientes? O que a gente pode fazer? O que é essencial para a gente cuidar da saúde mulher, da saúde mental das mulheres? Eu acho que assim, a gente pode usar algumas coisas, especialmente nesse momento de pandemia, algumas coisas que a gente já sabe de outros momentos de tragédia ou de desastres que funcionam. Então, o que a gente sabe que funciona? Né? Técnicas de meditação, por exemplo, é uma coisa que a gente sabe que funciona para ansiedade, que a gente sabe que é útil para depressão, que a gente sabe que melhora o sono, que a gente sabe que melhora o ritmo de comida, né? Os ritmos da vida, que é de graça, né? E acessível para todo mundo. Muitas vezes as pessoas dizem, mas meditação eu nunca vou conseguir, eu sou super ansiosa, nunca vou conseguir. Aí tu pergunta, tu já tentou? Não. Né? Tem um postzinho que é assim, a pessoa meditando, vem paz interior, eu não tenho o dia inteiro. Então, isso é uma coisa que está lá, tá? A gente já sabe, é baseado em evidência. Segunda coisa, baseada em evidência, exercício físico. Exercício físico, a gente tem estudos mostrando que é tão poderoso quanto o antidepressivo para tratar a depressão num curto prazo. Não estou dizendo que a pessoa não tenha que tomar remédio, tá? Mas eu estou te dizendo assim, ó, exercício físico é uma arma que a gente tem para a saúde mental. Não precisa ser, mas tem que ser uma natação, não sei aonde. Não, né? Caminhada, corrida,
subir e descer a escada, carregar a sacola do supermercado quando possível, né? Dar uma volta no parque, andar na esteira, alguma coisa dentro de casa. Com essa história do isolamento, tu começou a ter pessoas que botam lá no YouTube ali exercícios que tu pode fazer dentro de casa, circuitos para tu fazer dentro de casa. Exercício físico fundamental, né? Sim. Eu sempre falo para as minhas pacientes, falo, gente, para a saúde mental, se você fizer 50 polichinelos, já é melhor do que se você não tivesse feito. É, Não foca na estética, porque na estética você fazer 50 polichinelos não muda em nada. Mas para a saúde mental, esses 50 polichinelos faz toda a diferença. é, Toda a diferença. é. Uma terceira coisa que eu acho importantíssima, assim, ó, evitar jeitos paliativos. Então, tá mal, se entope de café para trabalhar 12 horas por dia, daí depois toma remédio para dormir, né? Aí toma não sei o que para não comer, aí, sabe, esses jeitos, assim, de abuso, de jeitos não saudáveis de procurar chegar onde a gente quer, não são os melhores jeitos, né? E uma quarta coisa que eu acho que vai muito em linha com o teu trabalho, com o que tu pensa, né? Eu sempre gosto de propor para os meus pacientes um exercício de pensar o que é o mais importante na vida deles, sabe? Quando tu morrer, o que tu quer que vá lá na tua lápide, sabe? A Elisa ganhou um ótimo salário durante 20 anos. Ou tu quer que vá lá na tua lápide, a Elisa foi uma pessoa que morreu cercada dos amigos que ela fez ao longo da vida dela, sabe? Porque aí tu começa a identificar o que é importante para ti, o que realmente são os teus valores de vida, né? E procurar alinhar a tua vida com os teus valores, porque às vezes a gente fica aí, né, tocando a boiada aí para frente, fazendo coisas que nem sempre são as coisas que a gente valoriza mais ou que são as mais importantes para gente, né? Então, Sim. viver de acordo com o que realmente é importante para a gente, eu acho que é uma coisa bem importante, especialmente para as mulheres, porque a gente é desde pequenininha condicionada a satisfazer os outros, a viver, né, às vezes conforme o que os outros acham que é bom. Então, é um processo, às vezes, de autodescoberta, né? A gente pensar o que realmente é importante para nós mesmos. Assim, eu acho que, assim, se tu vai para a literatura, em geral, eles vão te dizer que tratamento de depressão e ansiedade tem algumas intervenções que tem mais evidência favorável. Então, tu vai encontrar evidências mais favoráveis, por exemplo, para terapias de orientação cognitivo-comportamental ou interpessoal. Mas, de novo, cada paciente é um, né? E uma depressão está acontecendo numa determinada pessoa, com uma determinada estrutura psíquica, com um determinado contexto socioeconômico. Então, o diagnóstico é uma das coisas que a gente leva em consideração, mas aquele diagnóstico numa pessoa específica, às vezes, pode te levar a pensar numa outra abordagem. A resposta curta seria alguma coisa mais da linha, né, cognitivo-comportamental, interpessoal, mas com possibilidades de outras abordagens também, dependendo do paciente e da preferência do terapeuta e da pessoa, né? Muito obrigada, Elisa. Foi um prazer. E que bom que você está aí no Canadá, curtindo um friozinho, fazendo muita pesquisa. Beijo, beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.